vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa aqui semanal onde eu trago as principais notícias da semana. E cara, essa semana foi uma loucura, o Ibovespa abriu aí em 116.222,06 pontos e depois de uma montanha-russa de fortes emoções, acabamos fechando aí com 114.780,62 pontos. No acumulado dessa semana, a gente acabou tendo uma quedinha ali de 1,62% e essa queda foi causada pelo quê? É isso que a gente vai conferir aqui agora. Então a gente está aí num período ainda, né? Esse período aqui de liberação dos resultados trimestrais. Então esse é um período muito importante. Assim, se você investe em qualquer empresa, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer ela aqui no Giro, então você não precisa se preocupar com isso. A gente traz quase todas as empresas ali, pelo menos as mais importantes, as que tem mais liquidez ali no mercado, a gente traz 100%, tá? Antes da gente começar o vídeo, cara, quem é Sardinha Raiz, já tem que deixar aquele like na confiança e se você não é ainda, você precisa se inscrever nesse canal, porque esse canal, cara, é o melhor canal de bolsa de valores do YouTube, eu tenho certeza disso, tá? Então é muito foda, a gente faz um conteúdo super técnico, super legal aqui, é muito bacana e é muito importante que você se inscreva para ajudar a gente a crescer aqui. Então a Alupar apresentou o lucro líquido dela aí, cara, decepcionou, né? A Alupar aí, a Lup11, divulgou na noite de segunda-feira, que foi dia 23, depois do fechamento de mercado, os números dela referentes ao quarto trimestre de 2020. Os números vieram aí mistos, com expressivo aumento na receita líquida acima do consenso de mercado, porém com lucro líquido muito abaixo das expectativas, né? A receita regulatória ali da empresa cresceu 18,1% ano contra ano, na comparação então com o ano passado, totalizando aí 545,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, acima do esperado. O resultado foi impulsionado aí principalmente, né, pela entrada da operação comercial das transmissoras TBPE e ETB, que contabilizaram uma receita anual aí de 387 milhões de reais. Em relação ao EBITDA, a companhia registrou um avanço de 26,9% na comparação anual, contabilizando aí 416,2 milhões no trimestre, também em linha com o consenso. No acumulado do ano aí a alta foi de 16,5%, encerrando 2020 com resultado de 1,5 bilhão de reais, né? No tocante ao lucro líquido, me sentiu o Bolsonaro, no tocante a isso aí. Então, no tocante ao lucro líquido aqui, no entanto, a empresa apresentou uma forte contração de 50,3% no ano contra ano, totalizando aí 42,9 milhões no quarto trimestre de 2020, né? Essa expressiva queda ocorreu aí por conta do forte aumento das despesas financeiras no trimestre, explicada pelas correções monetárias dos passivos associados ao GSF, aí a medida de risco hidrológico, né? Além do custo da dívida dos novos ativos, tá? Então agora a gente vai falar aqui da Eletrobras, que apresentou aí o resultado do quarto trimestre dela de 2020. Cara, a Eletrobras é a maior empresa do setor de energia elétrica da América Latina, tá? Então aí ela trabalha na geração e transmissão de energia elétrica, ela tem 129 usinas de geração com capacidade instalada de 51.183 megawatts. Raul, o que é isso? Não tenho a menor ideia, mas é uma unidade de medida para quando é muita energia. Divididos em hidrelétricas, nucleares, eólicas e térmicas, né? Energia de todo tipo, com 71.523 quilômetros em linhas de transmissão, correspondente a 44,9% de todo o Brasil. É um potencial muito grande aí, né, das linhas de transmissão dela. E, inclusive, muita gente considera que isso é um bom ponto para a Eletrobras, mas o que a gente precisa se lembrar? A Eletrobras, se não privatizada, a gente vai ter problema com a matriz energética do Brasil no futuro. Raul, você está contra aí o patrimônio do Brasil, né? Não é isso, gente. A gente precisa que as linhas de energia do Brasil cresçam de forma mais rápida do que elas estão crescendo e a Eletrobras não dá conta. Ela liberou aí o resultado do quarto trimestre de 2020 e, assim, ela atingiu aí 10,6 bilhões de reais de receita bruta consolidada no quarto trimestre de 2020, avançando aí 14,6% no ano contra ano. Como os principais destaques aí da empresa, a gente teve uma queda de geração proveniente do vencimento dos PPAs, né, em inglês, Power Purchase Agreements, né, contratos de compra e energia. Por que não chama então CCE, né? Seria muito melhor. Da Eletronorte e Furnas, respectivamente aí 206 e 250 milhões de reais, né? No tocante, gente, eu
não gosto de falar no tocante. O EBITDA reportado pela empresa aí ficou negativo, né, com 299 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Contudo, há uma necessidade de uma série de ajustes. Primeiro, a gente tem que excluir aí a equivalência patrimonial, ou seja, adiciona aí mais 708 milhões de reais. Segundo, contingências, menos 3,1 bilhões de reais. E terceiro, impairment, né, reavaliação do valor justo de investimentos e de ativos de longo prazo, menos 1,07 bilhão. Com tais ajustes, o EBITDA aí soma 3,2 bilhões, né? Ficando acima das expectativas de mercado. Muito bom. Muito bom aí quando a gente soma essas coisinhas ali, né? Quando a gente tem que fazer essas somas, a gente acaba vendo aí que a empresa apresentou um bom resultado, né? Ficando acima das expectativas do mercado. A companhia ainda apresentou um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais, uma queda de 44% na comparação anual. Uma queda expressiva, né? A Eletrobras divulgou resultados positivos acima das expectativas, porém contaminados por uma série de itens não recorrentes que dificultam completamente a nossa leitura aí. Dessa forma, esperamos um impacto positivo no preço das ações da companhia, Elet 3 e Elet 6, mesmo com toda a confusão no curto prazo. JBS, desempenho acima do esperado. A empresa aí ficou famosa pelos irmãos Joesley, famosa no noticiário de quê? De grandes empresários, não de grandes corrupções, né, JBS? Mas assim, hoje em dia isso já passou, águas passadas, né, não movem aí ponteiros no banco. JBS tem um desempenho acima do esperado. A JBS apresentou aí um resultado forte acima do esperado em termos de receita líquida, EBITDA e lucro líquido no quarto trimestre de 2020. Fico meio com medo? Fico meio com medo. Com sólida geração de caixa e distribuição de dividendos de 2,5 bilhões de reais. Os principais destaques do trimestre e do ano foram, né? Primeiro, a expansão da receita líquida de 33,1% no quarto trimestre de 2020, alcançando 76,1 bilhões de reais no ano. A receita líquida também cresceu com alta de 32,1% na comparação anual, alcançando 270,2 bilhões. Crescimento, segundo aí, né? Segundo, a gente tem um crescimento lindo. A JBS é o maior frigorífico do mundo, né? Segundo aí, crescimento do EBITDA ajustado, métrica para geração de caixa operacional. Se não aprendeu ainda, tem que apanhar já. De 24,1% aí no quarto trimestre de 2020, atingindo 7 bilhões de reais, com margem de 9,2%, ligeiramente inferior a 9,9% do quarto trimestre de 2019. No ano, porém, a margem EBITDA ficou de 10,9%, expansão de 1,2 pontos percentuais em relação a 2019, alcançando 29,6 bilhões de reais, expansão de 48,7% na comparação anual. Tem gente que quando eu vou falando os números me diz assim, nossa, eu fico meio tonto, é porque número é um negócio violento mesmo, né? Por isso que eu deixo sempre escrito aqui embaixo, mas aí o pessoal que tá aqui no Instagram acaba não vendo, né? Terceiro, a forte geração de caixa livre da companhia também veio forte, 17,8 bilhões no ano, crescimento de 87,3% em relação à comparação ali de 2019, cerca de 24,6% de seu valor de mercado. Os melhores desempenhos ficam aí com a operação das brasileiras Seara e JBS Brasil, além do salto da Pilgrim's Pride, com crescimento do EBITDA anual de 50,8%. Você não sabe nem o que é isso, né? Uma empresa que opera ali principalmente nos Estados Unidos. 41,2% e 53,5% no quarto trimestre de 2020. Esperamos uma reação positiva no preço das ações de JBS S3 no curto prazo, dado o forte resultado operacional aí da empresa. A Marisa, de mulher para mulher, Marisa, melhora, mas não é o suficiente. Sabe aquela coisa quando você fala assim, e aí, melhorou? Melhorei, mas não o suficiente. Eu vou me referir à minha vida amorosa assim agora. Ei, tá melhor? Tá boa, mas não tá o suficiente. A Marisa divulgou, desculpa amor, brincadeira esse negócio aí da vida amorosa, negócio ruim de falar em vídeo, né? Arregou. A Marisa divulgou os resultados do quarto trimestre de 2020 e do consolidado de 2020. Os números seguem melhorando gradualmente, porém ainda com fortes impactos negativos na pandemia. Isso aqui parece meu relacionamento. Segue melhorando gradualmente, mas com fortes impactos aí na pandemia, né? A sua vida amorosa tá assim. Sério, dá pra se referir à sua vida amorosa com segue melhorando gradualmente, porém ainda com fortes impactos da pandemia?
Dá para se referir aí à sua vida amorosa assim? Então, assim, os principais destaques positivos aí foram, né? Primeiro, o crescimento das vendas na plataforma digital de 64% no quarto trimestre de 2020, representando 9,2% das vendas de varejo. No ano, as vendas via plataforma digital representaram 13,4%, né, dos totais de varejo, alcançando 134 milhões de reais. Segundo, a gente tem aí uma reestruturação das despesas operacionais da empresa, né, com queda de 12,1% em 2020, amortecendo a perda mais brusca de rentabilidade por conta da pandemia. Os pontos negativos do resultado, porque aqui esse é o braço positivo, tá? Os pontos negativos aqui do resultado foram queda de 6,7 pontos percentuais na margem bruta do trimestre, chegando aí a 42,1% contra 48,8% do quarto trimestre de 2019. No ano, a margem bruta ficou em 39,5%, né? Queda de 7,3 pontos percentuais em relação ao ano fechado de 2019. O lucro bruto no ano sofreu uma queda de 37,5%, chegando aí a 659,7 milhões. Ou seja, na verdade é sobrando aí, né? Chegando não, sobrou só isso. Segundo, o prejuízo aí líquido da empresa também de 29 milhões no quarto trimestre de 2020. Gente, prejuízo, acumulando um total de 432,2 milhões negativos no ano de 2020. Além disso, a empresa consumiu cerca de 200 milhões em caixa. Ixi, apesar da geração positiva das operações, porém insuficientes. No ano aí, as ações da companhia acumulam um retorno negativo de 19,68%, né, contra 3,39% negativos do Ibovespa. É triste, né, Marisa? Tá ruim, apenas melhora aí, vamos tentar resolver isso aí. Vem pro digital, faz propaganda, faz anúncio, contrata blogueira, faz alguma coisa. Então agora aqui a gente vai falar de Locaweb, né? A Locaweb aí, a empresa apresentou um resultado sólido no quarto trimestre de 2020. Locaweb que é uma empresa que eu persigo desde o IPO. Eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo mal de Locaweb. E ao que você atribui isso, né, Raul? Por que você não gosta de Locaweb? É porque eu acho que o mercado exagerou ali com o IPO da Locaweb. Eu acho que a empresa não é boa e acabou ficando por conta do mercado que exagerou nela ali. Ela melhorou bastante, mas assim, os múltiplos são muito altos e tal. É uma empresa que eu não investiria, vejo empresas melhores no mercado. É uma perseguição mesmo, desculpa Locaweb. Eu até parabenizo, né? Uma empresa brasileira conseguindo apresentar bons resultados e tal, e estando aí cada vez mais se adequando, mas eu realmente tenho perseguido vocês, vou parar com isso. Então o segmento do e-commerce foi o principal destaque da Locaweb, LWSA3 aí, no quarto trimestre de 2020. Sua receita cresceu 108,2% em relação ao quarto trimestre de 2019, atingindo 46,5 milhões de reais, desconsiderando as receitas aí desconsiderando a receita das aquisições aí, o crescimento seria de 87%. Adquiriram muita gente, é o que eu estou falando, a empresa melhorou muito, né? Depois das aquisições mais recentes da Locaweb, tem sido bem interessante. Já o segmento de SaaS, né? Software as a Service, ou software como serviço, como diria um bom brasileiro, apresentou uma receita líquida de 93,7 milhões de reais no trimestre, crescimento de 13,1% em relação ao quarto trimestre de 2019. No total, a companhia obteve 140,2 milhões de receita líquida, representando um aumento de 33,3% em relação ao mesmo trimestre de 2019. O EBITDA, no entanto, né, apresentou um crescimento menor de 20,6% no trimestre em relação ao mesmo período de 2019, atingindo aí 36,4 milhões de reais. Já o lucro líquido ajustado de 12,8 milhões no trimestre foi de 23,1% maior em relação ao quarto trimestre de 2019. Foi muito interessante. A Locaweb apresentou novamente um resultado financeiro sólido, acima das expectativas do mercado em relação à receita líquida e um pouco abaixo do esperado em termos de EBITDA e lucro líquido. Apesar disso, acreditamos que as ações de LWSA3 devem ter impactos positivos no curto prazo, graças ao forte resultado dos principais indicadores operacionais, elevando a expectativa de ganhos futuros da companhia e esticando ainda mais o seu PL, né? Parabéns aí para os acionistas de Locaweb. E o seguinte, cara, quais são as empresas que serão impactadas com a alta da Selic? Será que na sua carteira tem alguma coisa que vai ser impactada pela alta da Selic? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, você pode clicar aqui no link e baixar o relatório. Conversei com o pessoal da Levante, a gente fez um vídeo sobre isso na semana, falando um pouco da Selic, do impacto, e os caras prepararam um puta relatório falando quais empresas serão impactadas. Ficou muito legal, acabei de dar uma lida, achei incrível, você pode baixar gratuitamente. Então a gente vai falar aqui agora de Sabesp, né? A Sabesp superou aí as expectativas do mercado,
mercado, a Sabesp SBSP3 reportou um avanço em sua receita operacional líquida aí de 4% na comparação anual, totalizando aí 4,9 bilhões no quarto trimestre de 2020. No acumulado do ano, a linha apresentou leve contração de 1% em comparação a 2019, registrando aí 17,8 bilhões em 2020. Em relação ao seu EBITDA ajustado, a empresa apresentou um avanço aí de 6,9% na comparação ano contra ano, contabilizando 1,8 bilhão de reais no quarto trimestre de 2020. Bom resultado aí para a Sabesp, né? Estamos vendo. O lucro líquido da empresa exibiu um recuo de 21,3% na comparação anual, registrando aí 831,5 milhões no quarto trimestre de 2020, porém foi acima das expectativas do mercado, inclusive muito acima das minhas. Como os principais destaques a gente tem aí o início da operação Sabesp no município de Mauá, né? Cujo acordo implicou em um aumento de 204,1 milhões na receita no ano de 2020. Adicionalmente, houve um estorno de 89,6 milhões em suas despesas devido à reversão de perdas estimadas com indenização de ativos decorrente da formalização do acordo. A empresa e a Sabesp então apresentou bons números superando as expectativas de mercado. Dessa forma, esperamos um impacto positivo no preço das ações de Sabesp no curto prazo aí, pelo menos, né? Tem uma notícia muito interessante aqui agora que o mercado já estava esperando. O Carrefour Brasil acabou comprando o Grupo BIG, tá? Na manhã dessa quarta-feira, dia 24, o Carrefour Brasil, o maior grupo de varejo alimentar em receita, anunciou um fato relevante aí. E ele falou, cara, a gente comprou a número 3 do setor. A gente já era grande, ficou mais. O Grupo BIG aí por 7,5 bilhões de reais. O Grupo BIG é a antiga Walmart no Brasil, né? Que tem sob seu guarda-chuva marcas como Sam's Club e Maxi Atacados. A transação será efetivada com 70% do valor em dinheiro e 30% por meio de ações do Carrefour Brasil, com um adiantamento de 900 milhões em dinheiro aos vendedores, né? Ao final da operação, a controladora, né, o Carrefour S.A., aí sairá de 71,6% para 67,7% de participação com a Península, veículo de Abílio Diniz ali, que ficará com a participação de 7,2%, e a Advent, juntamente com a Walmart, ficará com mais 5,6% das ações de Carrefour, CRFB3, com o restante sendo o free float de 19,5%, a garotada aí, vocês que têm ações do Carrefour. A transação ainda está sujeita aí à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do CAD. Por quê? Porque estão comprando o primeiro, comprando o terceiro, fica muito complicado, né? Pode ser que aprove aí, deve aprovar, tomara que aprove. Não gosto quando o CAD interfere na vida dos supermercados. Esperamos uma reação bastante positiva no preço das ações de Carrefour, né? CRFB3, no curto prazo, com potencial de geração de valor grande para a empresa nos próximos anos, em caso de aprovação. Então, a Sinqia desembolsou aí mais de 100 milhões em 2 novas aquisições. Sinqia, se quiser comprar um pedaço aqui do Investidor Sardinha, a galera ia adorar aí, ia fazer muito bem para vocês. Pode comprar, a gente está aceitando aí, vai. Por uns 2% a gente aceita esses 100 milhões aí, 2%. Fechou? Então a Sinqia, né, a SQ3, anunciou aí por meio de fato relevante 2 novas aquisições, a Simply, né, e a FapWeb. A Simply é uma especializada em automação de processos com foco na abertura de contas digitais e aquisição de produtos financeiros. A companhia possui cerca de 50 clientes, como bancos digitais e fintechs ali. Para essa aquisição, a Sinqia vai pagar 34 milhões em dinheiro, mais 21 milhões em ações em tesouraria, além de outros 12 milhões adicionais. A Simply aí é uma empresa super forte nesse mercado, vai fazer muito bem para a Sinqia, cara. Nossa, ainda mais com esse tanto de fintech surgindo, né? Eu tô com medo de abrir a geladeira e ter uma fintech lá dentro. Até eu tô criando uma fintech, tu imagina. Já a FapWeb faz soluções ali para formalização de transações digitais. Esse sim, que mandou bem. A companhia possui 55 clientes, dentre eles bancos digitais e 13 dos 20 maiores bancos globais. Em 2020 faturou 13 milhões de reais, 33% a mais que em 2019. O EBITDA da empresa é de 8 milhões de reais. Cara, que incrível, muito bom mesmo. Assim que vai adquirir 60% da FapWeb por 23 milhões em dinheiro, né? Mais 14,6 milhões em ações ali. Ela pode adquirir os 40% restantes no futuro, a depender de valores associados aos resultados, né? Acreditamos que as aquisições foram boas para a empresa, dessa forma esperamos um impacto positivo no preço das ações de SQ3 no curto prazo. O IPCA 15 registrou a maior alta desde março de 2015, né? Então o Banco Central, o BC, divulgou nessa quinta-feira, dia 25, o relatório trimestral de inflação, o RTI, tá? Essa é a publicação mais extensa do Banco Central, né? E ela é sempre divulgada ao fim de cada trimestre. O RTI mostra em detalhes
as expectativas da autoridade monetária para os principais indicadores da economia. Nessa edição, o Banco Central confirmou aqui o que a gente já tinha conversado, a autoridade monetária demorou para reagir ao aumento dos preços, né? Agora, para impedir que a inflação saia do controle em 2022, o Banco Central terá que endurecer a política monetária de maneira mais intensa. Tivesse agido antes, né, tivesse aumentado a taxa Selic antes, não seria necessário elevar tantos juros, colocando em risco o processo de recuperação da economia. Agora vai complicar. Os números mostram que o BC vai ter que trabalhar duro para ancorar novamente as expectativas. Na manhã de quinta-feira, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, né, IPCA 15 de março, considerando uma prévia do IPCA que é usado como gabarito para a meta de inflação. O IPCA subiu 0,93% em março, 0,45 ponto percentual acima do 0,48% de fevereiro. Foi o maior resultado para o mês desde o 1,24% de março de 2015. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 aponta uma alta de 5,52%. Em março de 2020, a taxa foi de 0,02%. Resumindo, o Banco Central ficou fazendo gracinha, não aumentou a taxa de juros a tempo, agora nosso futuro aí da economia pode estar comprometido com taxas de juros elevadíssimas. Para você que é investidor, você pode até ficar feliz, mas a economia vai desgramar completamente e aí as suas empresas da Bolsa de Valores não devem apresentar um resultado maravilhoso ali, tá? Muito importante você saber disso aí. Mais uma notícia aqui sobre o Estado brasileiro, muito interessante. O CEO indicado pelo governo desagradou aí os conselheiros do Banco do Brasil. Logo após o anúncio da saída de André Brandão da presidência do Banco do Brasil, né? Do Banco do Brasil, o BBSA3, o governo divulgou o nome do candidato para substituir o mandatário com recomendação do Ministério da Economia. O atual presidente do BB Consórcios, o Fausto Ribeiro, deve ser o próximo presidente da instituição. O recém-indicado executivo foi entrevistado por 3 conselheiros do banco que consideraram ele inadequado para o cargo, né? Embora seja funcionário de carreira da estatal, tendo iniciado sua carreira ali em 1988, né, tem muitos anos, o executivo, na visão dos conselheiros, não tem experiência necessária para comandar o Banco do Brasil. Ribeiro assumiu a presidência da divisão de consórcios em setembro do ano passado e antes ocupou cargos gerenciais subordinados às vice-presidências do banco. Os conselheiros do Banco do Brasil já haviam se mostrado insatisfeitos por não terem sido consultados no processo de indicação do novo presidente, o que não é obrigação do governo em fazer, mas é algo esperado para evitar esses tipos de atritos internos, igual aconteceu agora, né? A reprovação do nome de Fausto Ribeiro por parte dos conselheiros do Banco do Brasil é um indicativo de ausência de requisitos técnicos o suficiente para o cargo. Acreditamos que a notícia é negativa para as ações do banco, BBAS3, no curto prazo. Cara, o que custa chamar os caras lá do conselho para ajudar nessa decisão? Meu Deus, evita polêmica, prejudicando a empresa toda hora. Puta saco isso aí. A gente tem a última notícia aí internacional, o governo chinês está suspeitando ali que a Tesla pode estar envolvida com espionagem, utilizando os carros para espionagem. Aí o Elon Musk falou assim, negada, tá doido? Não ia fazer isso aí não, se eu faço isso aí vocês me bloqueiam aqui. De forma política, ele chamou ali de exageradas as preocupações envolvendo o aplicativo TikTok nos Estados Unidos, deixando claro que essa questão recente aí é um problema bilateral, põe aí pano quente no negócio. A notícia da possível restrição do uso de carro da Tesla, a notícia aí de uma possível restrição de uso dos carros da Tesla para alguns funcionários é negativa para a empresa, embora em um primeiro momento o impacto nos fundamentos seja extremamente limitado. O risco é o efeito negativo no preço das ações só ocorrerá em caso de rompimento de uma boa relação da companhia com as autoridades chinesas, tá bom? Então o giro da bolsa foi esse, muito obrigado aí pela sua companhia e até o próximo vídeo.